Olá, boa noite, pessoal. Com satisfação aqui para o lançamento de 2 livros. Tem alguém aí? Manda mensagem, dá um alô. E se eu não conseguir ver mensagem de alguém aqui, eu vou encaminhar depois as respostas. Eu vou responder todas as perguntas, se houverem, tá? Se eu não ver algum comentário, eu vou responder depois. Mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui, o lançamento de 2 livros de minha autoria. Primeiro gostaria de falar que a tecnologia hoje permite que se faça então um lançamento de um livro à distância, né? Coisa que era impensada há muitos anos atrás. Então eu achei bastante interessante, até cômodo, mas pela distância, né? Nesse momento pós-pandêmico que nós vivemos, poder fazer uma breve live de lançamento de livro, né? Que substitui aí uma vernissagem, alguma coisa assim. Vou poder oferecer uma bebida a vocês, mas eu vou ter aí a honra de contar com a presença de vocês para o lançamento desses 2 livros. O primeiro livro aqui que eu queria apresentar é este aqui, O Espírito que Movia-se sobre as Águas. Ambos os livros são em formato pocket, né? O livro aqui tem 11 por 18 centímetros. E são livros bastante rápidos de serem lidos. Porque esse livro aqui, além de ser ilustrado, é um livro aqui, tá vendo? Um livro fininho, um livro de apenas 60 páginas. Né? Eu acho que numa sentada, numa cadeira, numa tarde, você consegue ler o conteúdo tanto desse quanto do outro livro, né? Outro livro é esse aqui, A Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. São títulos grandes, né? São títulos grandes para opúsculos, né? Então, o opúsculo é um livro curto, um livro de poucas páginas, né? Que não tem ali um volume muito grande de caracteres digitados, nada assim. Mas são livros muito profundos. Eu acho que é muito interessante poder apreciar 2 obras como essas aqui. Então depois você entra em contato. Estou vendo que a Cristiane aqui, minha irmã, está aqui, me deu uma cena aqui, a Cristiane. Eu espero que em breve eu te mande esses livros aí, se não encontrar pessoalmente. Para falar desses livros, eu gostaria primeiro explicar o motivo de ter lançado esses 2 livros. Há cerca de 2 anos atrás, eu lancei esse livro aqui, O Aquário no Oceano, Mistérios Profundos do Catolicismo. Eu sou católico, mas através de um estudo mais geopolítico, me intrigava muito porque a Santa Igreja era sempre citada, né, nos grandes eventos mundiais. Então, estudando bastante, eu cheguei a algumas conclusões e vi que realmente havia muita difamação, muita desinformação referente à história, não só da igreja, como a nossa história como um todo. Então, esses 2 livros derivaram, de certa forma, desse primeiro aqui, não exatamente para falar da igreja, mas para falar, sim, dos primeiros versículos do Gênesis. Né? Os primeiros versículos do Gênesis têm um conteúdo simbólico muito interessante e que me intrigava muito. Então, eu fiz esses 2 livros justamente para que pudesse estudar mais e publicar a respeito desses estudos. Eu vou ler rapidamente o primeiro parágrafo aqui do livro O Espírito que Movia-se sobre as Águas, para que vocês possam entender a tônica da construção, né, desse livro, que diz da seguinte forma: este opúsculo é uma breve reflexão metafísica a respeito dos 10 primeiros versículos do Gênesis. Este primeiro livro do Pentateuco guarda em si um extraordinário significado para a compreensão da sociedade atual e deveria ser para todos um prioritário objeto de estudo, como dele se serviram os autores do Hexameron. Então é o seguinte, uma reflexão metafísica, que se deve explicar, é que a metafísica ela é um ramo
da filosofia, que estuda as questões transcendentais, né? As questões do homem, as questões ontológicas e mais misteriosas do homem. Ou seja, né, qual o motivo de tudo isso, de onde eu vim, qual a minha origem, para onde eu vou, né? E os estudos metafísicos, eles não são simplesmente feitos através da poética ou da criatividade. Existe ali uma metodologia, né, para que se faça um estudo metafísico. Então, o que acontece? Então, dizendo a respeito disso aqui, esse primeiro livro do Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Então, o Gênesis é o primeiro deles. Nos 10 primeiros versículos, eu me baseei para escrever sobre o Espírito que movia-se sobre as águas. E aqui eu falo, então, nesse primeiro parágrafo também, sobre o Hexameron. O Hexameron é um estudo feito a respeito dos 6 primeiros dias da criação, o Hexameron. Muitos sábios da patrística escreveram nos primeiros séculos da história cristã a respeito do Hexameron. São Basílio um deles e diversos outros escreveram a respeito desses 6 primeiros dias da criação. Então ali a gente tem um rico conteúdo para ser aproveitado e que nós podemos retirar dos primeiros versículos da Bíblia muito de conteúdo sociológico que explica como que nós vivemos hoje, por incrível que pareça. Então a base de maior interesse que eu tive de escrever a respeito desses livros foi perceber que existe uma grande ligação, existe uma grande explicação simbólica do que nós vivemos, inclusive hoje, no que foi escrito, né, há tanto tempo atrás, por os hagiógrafos, né, que escreveram livros como Gênesis. O Gênesis foi escrito por Moisés. Então Moisés foi um hagiógrafo, escritor do Gênesis. O hagiógrafo que é? O hagiógrafo é um escritor inspirado pelo Espírito Santo, que através dessa inspiração divina ele concebe então a obra escrita, né? Evidentemente que existe aí um questionamento de muitos, né, principalmente as pessoas que são mais céticas, que é compreensível, da veracidade histórica, né, de onde é que essa pessoa tirou essas informações, e já que não havia ninguém lá para comprovar que os primeiros dias da criação aconteceram daquela forma, ou que se houve realmente daquele jeito, já que existem muitas... Existe muita teoria, muita metodologia que explica de outra forma, ou tem outros conceitos a respeito, vamos dizer assim, da criação do mundo. Na verdade, uma das formas da gente compreender a ciência é através de quê? Através dos frutos conheceremos as árvores, né? Uma forma de pesquisa metodológica é você, através da pesquisa do resultado, você chegar à tua origem. Então é inegável compreender, é inegável relegar a segundo plano a importância do trabalho de um hagiógrafo como Moisés, que escreveu ali os primeiros versículos da Bíblia, que é o Gênesis. Então, o que tem de conteúdo, né? Eu vou falar pouca coisa, não muito a respeito, mas dar uma pincelada a respeito de cada um desses livros, a partir então da metafísica, que foi a base de estudo que eu concebi, né, que eu sigo para escrever esses livros, evidentemente, e me servindo também de um pouco de poética, né, mas falar um pouquinho do conteúdo desses livros, né. Esse então, o primeiro livro aqui, O Espírito que Movia-se sobre as Águas. Ele é um livro, então, que fala justamente dessa metafísica, fala do hagiógrafo, do Moisés, faz algum breve comentário a respeito dele. E o que tem de interessante é
o Espírito que movia-se sobre as águas é o Espírito de Deus, né? Então, o que nós temos no início da criação? O movimento de Deus para a criação de tudo. Tudo é criado a partir das águas, tudo é criado a partir desse movimento de solidificação, né, das águas, que vai ser criado depois o árido, né? Normalmente na Bíblia você tem a terminologia do árido, né, que é o seco, né? É criado o seco, é criada a terra, é criado o firmamento, né? É criado o homem. Então, o que acontece no Gênesis bíblico, né? É narrado ali um processo de solidificação do espírito na matéria. E é muito interessante isso para os dias atuais. Por quê? Porque a grande contribuição, né, do cristianismo, principalmente do catolicismo, é justamente salvaguardar, valorizar e perpetuar esse movimento de solidificação do espírito na matéria. Todo o trabalho, vamos dizer, da Santa Igreja é um trabalho de solidificação desse conhecimento. E hoje em dia, o que nós temos? Nós temos basicamente um trabalho feito pelo homem contemporâneo, não só pelo homem contemporâneo, que isso já começou há muitos séculos atrás, que é o caminho inverso, que é o caminho de você liquidificar o homem. Então existe hoje em dia um processo sociológico, um processo cultural, um processo globalizante que envolve aí diversas culturas. Tudo que nós vivemos hoje é um processo de liquidificar. Como é que você faz isso? Como é que você liquidifica? Você quebra as estruturas, você torna a verdade relativa e pessoal, né? Ou seja, você faz com que cada pessoa seja um universo em si mesma. Então você não tem mais um senso comum que você tinha na Idade Média. Hoje você tem uma verdade relativizada particular de cada pessoa. Isso é um processo de liquidificação humana. Quanto mais líquido, mais só é o homem. Então você tem, através da gnose, uma proposta de solidificar o homem, de liquidificar o homem novamente. Então, quando nós temos na interpretação católica, através dos hagiógrafos no Gênesis, todo um processo de solidificação do espírito na matéria, nós temos um trabalho contrário da gnose, que é levar o homem novamente a um estado aquoso. E esse estado líquido permite que o homem seja ali moldado conforme interesses alheios ao que é transcendente a ele. E eu estou falando aqui da gnose, eu não expliquei, né? A gnose é justamente isso. A gnose é o quê? Ela é o conhecimento, né? O significado de gnose é conhecimento. O que pretende? Pretende fazer com que o homem aceite a ideia de que ele é Deus. Esse aí é talvez para mim o grande pilar da gnose. O homem é Deus, né? A verdade é relativa, não existe uma realidade, uma verdade, existe uma verdade particular de cada um, né? Isso vem desde muito tempo, né? Desde a serpente veio no kantismo, veio em Diógenes, veio nos autores iluministas, muitos outros trabalham essa ideia da verdade relativa. Então hoje todo mundo fala, não, a minha verdade é essa, o meu ponto de vista é esse. Então é a verdade de cada um que prevalece no fim. Essa verdade de cada um, ela não é uma cosmovisão natural das pessoas, né? Ela foi trabalhada ao longo dos séculos para que nós aceitemos que nós temos a nossa verdade pessoal. Ou seja, nós não temos conceitos universais. Eu posso convencer você agora de que eu sou um oriental e que tenho 15 anos, alguma coisa assim. A minha verdade é essa, é assim que eu me sinto bem, é assim que eu quero viver. Não é? Então todo o trabalho da gnose
basicamente, é um trabalho de levar o homem a ser, ou seja, um átomo em si próprio, independente, né, do grande conjunto social. Mas para que esse homem contemporâneo possa ser cada vez mais líquido, ou seja, cada vez mais desprendido do todo, né, de uma sociedade, vamos dizer assim, um pouco mais saudável, ele precisa ser gerenciado por um poder maior que ele. Aí entram os conceitos, entram os estudos, basicamente de ideologias, né? Basicamente de ideologias mais voltadas para as questões socialistas, daquelas que tentam fazer com que o homem se desprenda cada vez de laços familiares, cada vez de história, e vai se tornando cada vez mais um com o Estado, né? Então nós temos aí um grande processo de liquidificação do homem, né? Do homem cada vez mais propenso a aceitar a ingerência de um poder maior. Então, ou seja, essa liquidificação, né? essa forma de ser do homem hoje, cada vez mais perdido de si mesmo, de seu próprio centro, ou porque ele também não compreende o que é a verdade, né? O que é a verdade é uma coisa simplesmente aleatória, não existe, né? E o fato dele ser Deus, ou seja, se o homem é Deus, ele pode criar a sua própria realidade. Apesar de que muitas doutrinas orientais muito antigas preservarem esse conceito do homem ser Deus, ele tem que ser estudado de uma forma bastante cuidadosa, porque ela leva a problemas muito grandes. Então, ou seja, o que eu tento fazer nesse livro, O Espírito que Movia-se sobre as Águas, é demonstrar metafisicamente que o homem, que os primeiros 6 dias da criação, basicamente no Gênesis, é um processo em que Deus faz com que se solidifique o espírito na matéria. Então, solidificar na matéria não é ruim. Solidificar na matéria é colocar para o homem que existe realmente uma verdade, né? Existe uma verdade, um caminho, uma vida. Basicamente, gente, é isso que eu posso dizer desse livro aqui. Claro que existe muitas outras coisas, mas então estou só uma pincelada a respeito desse livro. O outro livro, A Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Extremamente interessante. O que acontece? Nós todos sabemos, todos nós conhecemos a história do Jardim do Éden, né? Que havia então Adão e Eva lá, que eles foram tentados pela serpente, que a Eva comeu o fruto proibido, né? Foi expressamente proibido por Deus que eles sequer tocassem no fruto, ainda mais comessem, mas ela foi seduzida pela serpente, comeu o fruto, ofereceu para o seu marido Adão, ele também comeu, consequentemente foram expulsos do paraíso. Existe também um conhecimento aqui nesse livro bastante interessante, porque ele é complementar à questão do espírito, né, que movia-se sobre as águas. A gente já pula para a questão do Jardim do Éden. Por quê? O Jardim do Éden ele tinha uma árvore da vida no meio dele. A árvore da vida e diversas outras árvores muito saborosas que haviam no Jardim do Éden, eles eram alimentos do casal adâmico, né? E esse alimento, principalmente da árvore da vida, que dava a eles a condição de viverem eternamente. Mas havia ali uma árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é muito estranho, porque se você pensar por que Deus colocou no Jardim do Éden, num paraíso, com tudo tão perfeito, com tudo tão bonito, tão lindo, uma árvore tão estranha, né? Uma árvore do bem e do mal. Além do mais, uma árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente vai esbarrar de novo na gnose, a gente vai falar a respeito disso, porque gnose é conhecimento. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Acontece então que, como todos sabem, a serpente convenceu a Eva a comer
da maçã, dizendo para ela que Deus havia mentido para eles, né? Porque se eles comessem, eles também seriam deuses, né? Então podemos perceber aí, vamos dizer, das principais premissas da gnose, que o homem ser Deus. Então, a serpente diz para ela: se vocês comerem da maçã, vocês se tornam deuses também, né? E é muito sedutor, porque além dessa coisa proibida, né, que se tornava tão sedutora, o fruto, né, ele era um fruto bastante convidativo, né, porque ele tinha um aspecto bonito, ele tinha um cheiro agradável, né, ele tinha todos os ingredientes para que seduzisse ali os sentidos. E a Eva, então, vendo, por se eu comer da maçã, eu vou me tornar também Deus, e já que então Deus está mentindo para mim, né? Ela aceitou então esse primeiro sofisma universal, né? O sofisma, então, que é uma verdade criada a partir de uma mentira, né? É uma meia-verdade, e o que é tão comum hoje em dia são sofismas, né? São técnicas utilizadas para se convencer o outro de alguma coisa. Então, o sofisma contado pela serpente seduziu a Eva para que ela, então, comesse do fruto proibido. O que acontece, então? A primeira sensação foi de vergonha, porque estavam nus e eles não sabiam que estavam nus antes, né? Não tinham esse conhecimento. E eles são, então, repreendidos por Deus, que os expulsa do paraíso, do Jardim do Éden, né? E é muito interessante essa expulsão do Jardim do Éden, que Deus aí realmente revela, ele fala o seguinte: vamos expulsar esse casal, como ele diz aqui no capítulo 3, versículo 22. Eis que Adão se tornou como um de nós, disse Deus, conhecendo o bem e o mal. Agora, pois, expulsemo-lo do paraíso, para que não suceda que ele estenda a sua mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Novamente eu vou falar com vocês que a aplicação social do aqui e agora é total no que está sendo falado aqui. Por quê? O que acontece então? Deus diz, eis que Adão se tornou como um de nós. Então, verdade, se Adão se tornou como um de nós, como um deles, né? Como um de Deus, ele também passou a ser Deus. Na verdade, o que acontece? A gente pode se perguntar, afinal de contas, com quem Deus conversou, a quem Deus se referia quando disse que ele se tornou um de nós? E quem mais havia além de Deus, né? Para que Adão pudesse se espelhar, se chegar próximo a eles, né? Na verdade, Deus está falando dos anjos, né? Por quê? Porque os anjos são seres ontologicamente com poder, com potencial de saberem sem experimentar. Então a diferença do Deus para o homem, do anjo para o homem, é que o anjo sabe sem experimentar. O anjo não precisa da experiência para saber, né? Ele não precisa experimentar algo para saber. Então, o que nos difere dos anjos é que o anjo ele tem um conhecimento sem necessariamente precisar da experiência daquilo. Então, isso aí, quando Deus se referia a se tornar um de nós, é o seguinte, porque os anjos também sabiam sem precisar da experiência, né? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui, gente. Arthur Corrêa, meu filho, ansioso para ler seus livros. Muito obrigado, Arthur. Então, você vai receber, vamos mandar para você, tá? Mas espero que você venha aqui na Serra do Cipó, que eu vou te dar pessoalmente. Então, o que acontece? Uma coisa muito interessante, então, nesse livro é justamente fazer essa colocação.
Os anjos são seres que não precisam da experiência, e o homem precisou da experiência. O homem, que acontece? Essa árvore do conhecimento do bem e do mal presente no Jardim do Éden era justamente ali uma potencialidade para que se definisse o que seria o homem no fim das contas. Né? O homem foi uma criação, espelho de Deus. Tudo bem, mas ele colocou ali uma árvore para que o homem pudesse então fazer a sua escolha. Né? Foi dado ao homem o poder de fazer a escolha. Por mais imberbe, por mais ingênuo que o homem fosse naquele momento, né, que Adão e Eva fossem, eles tiveram a possibilidade de escolher. Né? Quando eles tomam a decisão, quando eles escolhem o fruto proibido, eles escolhem então, evidentemente também sem saber, né, mas eles se definem ontologicamente. Então, o que é ontologia, né? É tudo aquilo que compõe a essência das características de um ser determinado. Então, o homem, enquanto vivente no Jardim do Éden, ou seja, Adão e Eva no Jardim do Éden, eles eram imortais. Quando eles provaram então do fruto proibido, eles se tornaram mortais. E tiveram que aprender tudo, conhecer tudo empiricamente, diferentemente dos anjos. Eles tiveram que viver todas as experiências na carne, no espírito, nas sensações emocionais, pessoais, tudo que se envolvesse o homem, ele teria que viver, ele teria que passar pela experiência. Né? E quando Deus expulsa Adão e Eva e a serpente do paraíso, porque a serpente também foi expulsa, Deus coloca 2 querubins na porta do Jardim do Éden, proibindo que eles entrassem, porque se o homem entrasse e já em processo de definição ontológica pegasse a árvore da vida para comer, ele ia se tornar um homem, ele ia se tornar um homem mortal, imortalizado na matéria. Vamos dizer, é o que muito se procura hoje, né? O espírito cientificista procura fazer com que o homem se perpetue materialmente. É ou não é? Você pode pesquisar aí grandes corporações, grandes personalidades do mundo atual trabalhando em prol de pesquisas que perpetuem a vida do homem na matéria. E isso é que Deus disse, né? Vamos impedir que ele entre e também vive eternamente. Né? Quer dizer, ele já comeu do fruto e agora quer comer novamente da árvore da vida? Não. Aí já seria aí uma grande bagunça em relação ao que se propôs para que o homem caminhasse ali em diante. Ou seja, o homem passou a ser mortal. Ontologicamente se definiu que o homem fosse um ser racional, um animal racional e mortal. Um homem que teria que aprender a partir de todas as suas experiências, depois de muito tempo, depois que ele aprendesse tudo que fosse necessário para ele, e que fosse novamente digno da árvore da vida, que ele, chegando novamente no paraíso, depois de tudo que viveu, depois de todas as dores, todos os sofrimentos, todo o bem e todo o mal, né, decorrente daquele fruto proibido que ele provou, ele reentrando, vamos dizer, digamos assim, no paraíso, a árvore do bem e do mal ali já não seria mais necessária, porque ele já viveu. A nossa vida toda hoje, então, né, espelhada nesse simbolismo, é vivida na gnose, é vivida no conhecimento. Né? Então, se no primeiro livro aqui, o Espírito que movia sobre as águas, Deus teve um processo então de solidificar o homem, de solidificar o Espírito na matéria, nós temos aqui, na árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem novamente tendo a possibilidade de, através de todo o seu conhecimento, de todo o seu sofrimento, de toda a sua dor e todo o seu gozo, tanto com bem, tanto com mal, a possibilidade de novamente, um dia, ser digno de comer da árvore da vida e viver eternamente. Paraíso,
para isso, né, ou por isso, eu escrevi aqui no final do livro, uma passagem do Novo Testamento de Jesus com a samaritana, né, quando ele estava ali no poço de Jacó. Ele fala para a samaritana: todo aquele que bebe desta água do poço tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. A água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Toda a proposta de Jesus é ser o caminho, a verdade e a vida. Todo o processo de Deus de solidificar o Espírito na matéria é uma proposta de fazer com que o homem compreenda que existe uma verdade e existe uma transcendência. Essa verdade, essa transcendência é que liberta o homem da grande tentação de ser Deus e de viver eternamente na matéria. Eu queria também falar com vocês a respeito desse livro aqui, da Espírito que movia sobre as águas, que Deus cria o firmamento. É interessante que no meio das águas, quando Deus cria o firmamento, o cria entre as águas. Depois separa as águas de cima das águas que estavam de baixo. A gente tem os cachorros que latem aqui, são 3, ainda tem mais um aqui, o Percivaldo. O Percivaldo está aqui deitadinho aqui, ó, acompanhando a live aqui, ainda tem mais 3 cachorros lá fora, então vamos com os cachorros, porque aqui na Selva do Cipó somos nós os cachorros, não tem jeito. Nós temos que dividir com eles o espaço, né? Amanda Carvalho Leite, ótimas reflexões, Gu, parabéns pelo trabalho, muito obrigado, Amanda. Né? Espero que em breve você tenha os livros aí para você ler, apreciar e depois fazer a sua crítica, a gente poder conversar a respeito. Muito obrigado por estar aqui também vendo essa breve colocação aqui. Ana Luísa Freitas, muito obrigado. Então, o que eu gostaria de falar a respeito do firmamento, uma coisa muito interessante. Foi o meu maior aprendizado ao escrever, né? Porque quando nós escrevemos, nós aprendemos. Quando nós colocamos, nós partilhamos, nós aprendemos também, né? Então, o que acontece? Tudo é criado primeiro no firmamento. Quando nós nascemos, né? Quando nós, vamos dizer, quando o nosso espírito é solidificado na matéria, ele já existe no firmamento, existe já, então, uma correspondência entre nós e aquilo que nós chamamos de céu ou de paraíso. O lugar para onde nós vamos depois que nós morremos é fruto do melhor do que nós temos aqui na Terra. Tudo que de melhor nós produzimos aqui, ao mesmo tempo ele compõe o que vai ficar no firmamento. É interessante chamar o céu de firmamento, porque firmamento é uma coisa firme, é uma coisa sólida, é uma coisa dura, né? Uma coisa inflexível. A verdade é inflexível. Então, tudo isso que é verdadeiro em nós, que nós vivemos na nossa experiência terrena, é que compõe o chão do céu que nós caminharemos quando nós partirmos dessa vida. A grande beleza que nós temos, e é a reflexão que eu deixo aqui para essa breve apresentação, é que existe um firmamento criado por nós e para nós, desde o nosso início, com todas as nossas potencialidades e com o melhor que nós temos. Evidentemente que se a gente não conseguir plantar nada que for tão interessante, o nosso firmamento não vai ser tão bom. Mas nós temos ao nosso alcance, segundo ali tão belamente escrito pelos primeiros geógrafos, que o firmamento, o céu, aqui se destina às almas, é o céu das experiências que nós vivemos também no aqui e no agora.
Ou seja, o firmamento é como Deus diz, como Jesus disse uma vez, inclusive, ele falava, o que acenderes no céu, na terra acenderás no céu, né? O que vocês fizerem aqui na terra será também feito no céu, ou seja, o que ligares na terra será ligado no céu, né? Ele disse para os apóstolos, né? Então, ou seja, o que você consegue ligar na terra, você também liga no céu. Então, o firmamento é uma parte quase que sólida do nosso espírito. É o chão do nosso espírito, composto das nossas melhores ações aqui, nesse mundo, nesse aqui e agora. Então, gente, basicamente é isso que eu queria falar a respeito. Deixa eu ver que horas são agora, quanto tempo a gente tem aqui, né, de live. O que eu queria dizer a respeito desses dois livros, tão pequenos, tão curtos, mas com uma essência tão bonita, é falar da potencialidade que nós temos como pessoas e a capacidade que nós temos também de retirar de determinados textos um significado tão interessante para as nossas vidas. Então eu pretendo repetir a dose ainda esse ano com mais 1 ou 2 livros, que continuamente pretendo fazer esse trabalho de pesquisa, né? Porque o que eu vi que ficou bastante claro é que existe em palavras tão misteriosas, né, significados que não são necessariamente ocultos, mas que eles são revelados ou estão disponíveis para que nós compreendamos da maneira correta e que trazem muita riqueza para a nossa vida. Se você lê, por exemplo, como disse no Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra, porém, estava informe e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Existe então um grande conhecimento dentro disso aqui. Existe um legado espetacular para que nós compreendamos o que nós vivemos hoje, quais as potencialidades que estão disponíveis para nós e como que a gente pode enxergar o mundo que a gente vive hoje a partir disso aqui. Eu acho que existem muitas outras coisas que podem ser faladas a respeito disso, mas eu prefiro deixar para a reflexão pessoal de cada um, tirar as suas conclusões e fazer os seus próprios questionamentos, as suas próprias pesquisas metafísicas a respeito desse conteúdo que eu coloquei agora. E se cada um de vocês quiserem um livro também, deixa os comentários que eu vou responder a cada um. Quem quiser os livros, né, esses 2 livros, e também se quiser, quem não tiver esse livro aqui do Aquário no Oceano, nós vamos solicitar que eu encaminhe. Então, gente, eu agradeço muito. Eu acho que para um lançamento de livro, normalmente o autor ele não precisa falar muito, né? Normalmente ele fica só ali recebendo os amigos e escrevendo ali uma dedicatória e tal, e as pessoas podem perpetuar essa leitura depois ali, sentado ali numa poltrona, numa tarde. Então eu acho que o objetivo é esse. O Antônio aqui, meu cunhado, sucesso no lançamento do livro. Muito obrigado, Antônio. Então o lançamento está feito, eu vou publicar esse livro no YouTube, eu tenho um canal no YouTube também, Gustavo C.G. Santos, e eu vou publicar esse lançamento e vou, se Deus quiser, fazer mais alguns vídeos para postar lá, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora, porque eu vou encerrar, tá bom? Me preparando para encerrar aqui. Mas, gente, é isso aí. Muito obrigado, tá? Um forte abraço para todos. Nós que vivemos um período aí de pós-pandemia, um período que não é muito fácil aqui na nossa história, né? Que de tanta incerteza, né? No dia de amanhã a gente não sabe exatamente o que vai acontecer ou não, mas é muito importante que a gente possa aproveitar para refletir um pouco sobre a nossa vida, não é isso? Muito obrigado então, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.